Olá, amantes do amendoim. Bem-vindos a mais um podcast da Sementes Esperança. Meu nome é Letícia Borges e hoje a gente está aqui para falar sobre o farelo de amendoim como alimento para frangos de corte. Como eu já disse muitas vezes aqui, o nosso lado é claro, o nosso lado é o amendoim, mas para não me deixar mentir, hoje temos aqui conosco Milena Wolff Ferreira, que vai nos contar tudo sobre um estudo que ela fez. Milena, muito obrigada por ter topado bater esse papo com a gente. A primeira coisa que eu queria te perguntar é que você contasse um pouco da sua trajetória e tudo sobre esse estudo maravilhoso. Olá, boa tarde. Muito obrigado. Eu que agradeço, o convite por estar aqui contando os estudos. A gente fica dentro da universidade, fechada, fazendo estudos, e quando alguém se interessa em saber o que aconteceu, é muito gostoso, é muito gratificante para a gente contar o que a gente descobriu, o que a gente viu, o que nós estudamos a respeito da nutrição animal. Eu sou zootecnista, formada pela Universidade Federal de Lavras. Fiz mestrado, doutorado em nutrição animal, em nutrição de animais monogástricos. Na época eu trabalhava muito mais com nutrição de peixes. E vim para o Mato Grosso do Sul, na Universidade Católica Dom Bosco, já há algum tempo, e trouxe do meu doutorado a ideia de trabalhar com alimentos alternativos, ou de estudar algumas coisas que são possíveis de ser usadas como substituto do milho e da soja, que é ainda o carro-chefe dos animais monogástricos, mas que também disputa aí um lugar grande com a alimentação humana, e por isso tudo que a gente conseguir de alimento que consiga substituir total ou pelo menos parcialmente esses alimentos é muito interessante. E na época que eu vim para cá, para Campo Grande, eu trouxe a ideia do farelo de amendoim. Por estar lá no sul de Minas e ter um contato bastante grande com o interior de São Paulo, onde essa produção é muito maior, vim com a ideia para cá de trabalhar. Inicialmente, a ideia era trabalhar na nutrição de tilápias, intentar esse estudo para os peixes onívoros, né? Começar com a tilápia e expandir. Mas aqui na Universidade Católica, quando eu cheguei, a gente tinha uma estrutura muito boa para trabalhar com frangos e não tão preparada ainda para trabalhar com peixes. Foi assim que a gente mudou a espécie animal por um outro monogástrico e também um pouco menos exigente em palatabilizantes. A gente ainda não tinha ideia se o farelo de amendoim seria palatável o suficiente ou não. E com os Isso é verdade. frangos, Desculpa interromper, mas é que é gostoso mesmo. Parece que você está comendo uma paçoquinha. é muito cheiroso. Sim, a gente tinha a ideia de trabalhar a revisão de literatura, os estudos científicos, poucos ainda com o monogástrico, mas eu nunca tinha visto o farelo de amendoim de perto, pegar. Até quando a gente começou, para começar o experimento, foi um transtorno trazer o farelo de amendoim, porque aí eu tive que encontrar um amigo que tivesse na pós-graduação em Jabuticabal, pôs num ônibus 2 sacos para gente, foi até o limitante de quanto de ração a gente podia fazer, essa quantidade de farelo que teríamos. E eu não tinha ideia de quão palatável isso seria, como seria incluir na ração. Então, esse trabalho foi uma iniciação científica também. Eu não tinha estudante de pós-graduação ainda naquela época, eu só tinha os estudantes de iniciação científica. Então, quando a gente conta só com a graduação, a gente tem alguns limitantes aí de tempo. Esse é bem importante, por mais dedicado que os estudantes de iniciação científica sejam, mais comprometidos, a gente tem o limite de tempo em meses para entregar a resposta da iniciação científica e tempo dos estudantes em estar disponível para o experimento. Eles têm aulas, então é diferente do estudante de pós-graduação, que tem aula também, mas tem um tempo maior para experimentos. Então, dentro de todos esses limites, ainda assim, a gente montou um experimento bem bacana, que conseguimos testar aí o farelo de amendoim em 3 níveis. Milena, só para contribuir um pouquinho com o que você está falando, é para dizer que, apesar de todas as dificuldades que você encontrou em fazer esse estudo, ele é um dos únicos que se tem ainda hoje no Brasil.
Quer dizer, apesar de tudo, assim, dos resultados promissores, ainda tem muita coisa a se fazer. Os nossos resultados foram muito promissores. Naquele momento, com essas dificuldades iniciais que nós tivemos, nós testamos o controle, né, a ração base milho e soja, 12%, 25% e 50%. Na verdade, eu queria chegar nos 50%, né, que seria a metade da substituição. E também tinha a ideia, o outro professor que estava comigo gostaria de ter testado os níveis maiores, mas veio a dificuldade da gente ter o farelo aqui. No Mato Grosso do Sul não tem produção expressiva. Não, olha isso, gente. Milena, não deu para fazer a substituição total porque não tinha farelo. Quer dizer, isso é porque você não me conhecia. Mas assim, quem quiser agora fazer estudo com farelo de amendoim, fala com a Semente Esperança. Agora o leque abriu demais, né? Mas essa pesquisa já tem alguns anos. Outra coisa que nesse estudo a gente não tem a resposta é do perfil de aminoácidos. Então, o farelo de amendoim era um proteico importante, então seria aí o potencial de ser um substituto do farelo de soja, que para os monogástricos, de maneira geral, é importantíssimo. Na época, um trabalho que me foi chave assim para tentar, para reproduzir, foi um trabalho com suínos. Eu também não tinha nenhuma referência com frangos e uma dificuldade de achar. Achei alguns resumos de congresso, mas nada, nenhum trabalho robusto. Mas tem um que trabalhou com suínos, que foi até nele que a gente baseou essas quantidades tão grandes de substituição do farelo de soja pelo farelo de amendoim. O amendoim ele vem mudando muito. O amendoim que a gente tem hoje não é o mesmo de 15 anos atrás. Então, tanto em questão de gordura, né, de óleo no grão, quanto em questão de aminoácidos, questão de proteína. E quando a gente faz as análises dos farelos de amendoim, a gente tenta mudar a questão de proteína para ver qual o reflexo que isso tem nos aminoácidos, né, quando a gente faz os aminogramas. E são informações que não estão compartilhadas por aí, nem do passado, nem de agora. Então, fica aqui um pedido. Quem tiver dados sobre aminograma do amendoim, não importa a época do amendoim e do farelo de amendoim, compartilha com a gente. E quem tiver interesse em saber mais, também manda uma mensagem que a gente compartilha essa informação. A gente não tinha jeito de fazer naquela época. E também, você está falando aí de 15 anos atrás, esse trabalho é um trabalho de 10 anos. Ele já, até que a gente fez, desenvolveu e publicou, ele já tem aí uns 10, 12 anos que ele foi feito. E a nossa falta de tempo, de equipamento, de dinheiro, não tive como fazer o perfil de aminoácidos. Sem o perfil de aminoácidos, a gente tinha uma estimativa de quanto eu podia substituir de soja, só que se ele não tivesse um perfil de aminoácido bom, adequado, eu poderia ter um resultado ruim, ele diminuir o crescimento dos animais, sem ser a culpa exatamente do farelo de amendoim, mas um aminoácido limitante que seja, ele diminui o crescimento. Então, se principalmente os 3 limitantes, a lisina, metionina e triptofano, pode ser que uma substituição total ou muito grande de farelo de amendoim dê uma diminuição em um desses 3, que pode ser muito viável substituir com aminoácido essencial. Então, tendo a conta, é bem tranquilo dentro dos monogástricos fazer um acréscimo de aminoácido essencial e ainda assim ter uma ração mais barata e tão boa quanto a feita com 100% de soja. Então, nesse trabalho, a gente teve aí um limitante e se faltar um dos aminoácidos essenciais, o que é que a gente podia encontrar? Ainda assim, com os 50% de substituição, a gente conseguiu um crescimento melhor do que o crescimento da soja, até nos 95 dias. Aí nós trabalhamos com frango de crescimento lento, da linhagem Label Rouge, que são os frangos caipira, né? Na produção industrial, se pode produzir industrialmente frango caipira, tem uma legislação específica para isso, ele precisa ter um espaço
de pastejo durante o dia, até para dar as características de qualidade de carne que os caipiras têm. Para a gente aqui, a ideia de usar esses animais é a rusticidade e a pouca necessidade de medicação e de antibióticos e de uso de outras substâncias durante a criação. E é um produto diferenciado no mercado. Então, esses animais eles tiveram 95 dias de produção. Nos primeiros dias, eles tiveram um crescimento mais acelerado do que a soja, e no montante dos 95 dias, eles se igualaram. Então, não que seja muito melhor, mas só o fato de ser um produto alternativo que substitua o farelo de soja, ele já é um resultado muito bom. Então, a gente observou aumento no ganho de peso e aumento no consumo. Aí volta aquela história da palatabilidade. A gente ainda tinha alguma dúvida, mas e o frango vai gostar, né? A hora que a gente abriu o saco do farelo é cheiroso, dá vontade de comer, tem o cheiro de paçoca. Mas e aí, né? E pro frango? O frango vai gostar disso? Então, agora, sem dúvida, a gente sabe que eles gostaram. E frango não é uma espécie com grandes problemas de palatabilidade. Ele tem um número de papilas gustativas da língua muito menor quando comparado a outras espécies, quando a gente compara com suíno, com peixe, que precisam de um atrativo melhor na ração, o frango já não tem esse problema. Mas a gente viu um consumo maior das rações que tinham o farelo de amendoim. Com isso, a conversão alimentar caiu um pouco, porque se eu tenho um maior consumo, ele está ligado ao maior crescimento, claro. E aí quer dizer que ele comeu um pouquinho mais, cresceu mais, mas a conversão alimentar ficou um pouco diminuída. Mas ainda assim, essa quantidade de diminuição não é suficiente para a gente dizer que não houve ganho, né? Houve sim, o peso final dos animais, desde os animais comendo a menor inclusão, que foi o 12,5%, o ganho de peso deles foi maior. Consumiram um pouco mais de ração, mas teve ganho maior, então era o que a gente queria. Que coisa maravilhosa! Eu não tenho mais nada a acrescentar. Por mim, podemos parar por aqui. Mas ainda dá para ser feito mais coisas, e exatamente relacionado ao perfil de aminoácido. A gente pode ter um potencial muito maior, tendo o perfil de aminoácido do farelo de amendoim, a gente pode diminuir a inclusão do farelo, ou até do farelo de soja, diminuir mais ainda a inclusão do farelo de soja, e compensar com um aminoácido essencial. Aí a gente, se faltar, né? Isso que eu não sei dizer. Pode ser que não falte. Ele tem, o que a gente fez nessa pesquisa foi uma análise bromatológica padrão, né? A gente fez a proteína, extrato etéreo, energia e fibras, também era um outro ponto preocupante. Sempre que a gente trabalha com resíduo de alguma outra extração, o que preocupa para os animais monogástricos é qual a riqueza em fibra. Alimentos muito ricos em fibra pode prejudicar o desempenho dos monogástricos, porque diminui a quantidade de energia e de proteína. No farelo que a gente trabalhou, a quantidade de fibras deu em 5%, o que é exatamente igual, muito semelhante à fibra do farelo de soja. Então, ele não tem mais fibra. Trabalhei com outros resíduos depois, em outros anos para frente, com uma quantidade de fibra muito maior. Aí os resultados começam a ser uma ingestão muito maior de alimento, com um ganho nem tão bom assim. E dos resíduos todos que eu trabalhei, o farelo de amendoim foi o único que a gente conseguiu um ganho, e na primeira fase de vida o ganho foi superior, até a metade da criação, lá nos 40, 45 dias, os frangos que estavam comendo o farelo de amendoim cresceram mais. Aí chega na curva, ao total dos 95 ficou igual, mas na primeira fase eles cresceram mais. Então isso também é um bom indicativo de que não estava faltando nenhum aminoácido, estava suprindo tudo. Eu tenho a dúvida de quanto suprindo, mas que supriu, supriu. E chegou nos 95 com o ganho esperado e igual à soja. Trabalhei com outros resíduos depois desse, a gente usou farelo de crambe, que aqui na região é bastante usado para extração de biodiesel.
mas que tem uma quantidade de fibra muito grande no farelo. Aí deu tudo Mas errado. quanto tem de fibra no farelo de crumb? No farelo de crumb é superior a 18%. É isso, a diferença do farelo de amendoim para o farelo de soja é que o farelo de soja, ele é esmagado, né? Quando a soja é esmagada, ela é esmagada sem a casca, sem a vagem. E o farelo de amendoim, ele precisa da casca para a extração do óleo, senão vira aquela pasta de amendoim e não um farelo. E essa questão da fibra é uma outra questão a ser estudada, né? A gente tem por volta do nosso farelo de 12% de fibra. Então precisa ser estudada a digestibilidade. No outro lado, tem uma questão muito interessante que é a questão da sustentabilidade. Por isso que a gente fala que o farelo de amendoim é um farelo sustentável, porque ele não pode ir para o consumo humano. Já o farelo de soja poderia. Foi exatamente aí o ponto que eu trouxe a ideia. Que aí quando eu vim do sul de Minas, lá também está muito próximo de São Paulo e muito próximo da realidade de produção desse farelo no interior de São Paulo. Eu cheguei aqui e falei, gente, é o futuro da farelo de amendoim para os monogástricos. Maravilhosa. Aprovamos esse trabalho no Fundect aqui naquele ano, também porque quem leu entendeu, olha, é um coproduto, está sobrando aí da extração e com potencial muito grande, exatamente por perfil de aminoácido, um perfil de proteína muito parecido com o farelo de soja e não tem outro uso. Ainda foi nesse mesmo pensamento que a gente já fez trabalhos com o resíduo de cervejaria, com o resíduo da extração do óleo do crumb, que não foram satisfatórios em crescimento. Talvez possa ser incluído em quantidades muito menores do que o farelo de amendoim, porque tem fibra muito superior. O resíduo de cervejaria, embora muito proteico, é outro que tem 22% de fibra. E aí, monogástrico sente demais essa quantidade grande de fibra, que quando a gente fez, e aí você também disse que farelo mudou nos anos, pode ser que já tenha aí alguma diferença daquele que eu comprei, quando a gente trabalha com resíduos também tem essa, né? Pode ser que aquele lote esteja de um jeito e depois uma outra fábrica, um outro tipo de extração, gere um resultado um pouco diferente. Ainda assim, eu acho muito promissor para a alimentação animal, porque tem muita proteína, tem pouca fibra, não tem níveis de extrato etéreo grandes demais. Eu acho que o nosso estava ali em 2, 3%, porque a extração do óleo já foi, né? O que sobrou ali é o restinho que sobrou, porque níveis grandes de lipídios também pode comprometer a quantidade de energia da ração. A rancificação também pode ser um sério problema, né? Principalmente quando a gente está falando de farelo gordo. Outra coisa que alguns trabalhos mostraram foi a questão da toxina. Ah, mas amendoim tem toxina, isso. Não é bem assim, né? Pode ser que muito bem armazenado, como todo produto que a gente vai usar numa ração, se bem armazenado, conservado, transportado, não tem por que ter o medo dessa toxina, e farelo tem níveis de umidade muito baixos. Então, não vejo isso como um risco ao consumo, ao uso desse produto na alimentação animal. Perfeito. E lembrando que todos os farelos têm micotoxinas. Outras micotoxinas, mas tem. E outra coisa é que o uso de adsorventes é altamente difundido nos monogástricos, não é? Vocês usaram algum adsorvente? Aqui nós não usamos, a gente pegou o mínimo de aditivos, até porque era uma produção de linhagem de crescimento lento, então o fundamental dessa criação é ter o mínimo de aditivos possível, então a gente não usou, que era essa propaganda, poder colocar um outro produto como substituto da soja e ainda assim não ter outro aditivo. Nessa ração também a gente não fez uso de anticoccidiano, que é comum e é importante para a avicultura de produção, mas nas aves de crescimento rápido. Mas imagino também que esse possa ser um estudo com até as quantidades muito parecidas com o que a gente usou. A nossa diferença é que aves de crescimento lento
não tem a genética para ganho de peso que as aves de 42 dias têm, mas crescem aí um pouco mais de tempo. Então, é outra ideia bem interessante, pegar a mesma formulação, com os níveis de exigência das aves de crescimento rápido é um pouquinho maior, mas são ajustes em aminoácido. Ajustando os aminoácidos, não tem, não tem por que ele não servir como alimentação. E mais, não só de aves, mas de suínos, tem alguma coisa já feita. Em ruminantes, na época a gente achou vários estudos em ruminantes. Ruminante tem até em maior número. A gente mesmo fez uma parceria com a Unesp, aqui de Jabuticabal, fizemos um estudo, não em comparação com a soja, mas com o DDG. Quem quiser, ouve lá nosso podcast com o Matheus, que ele conta tudo. Mas a gente também agora acabou de fechar 4 estudos com a Unesp, 2 com frango de corte, 2 com poedeiras, utilizando farelo de amendoim. E aí sim, em comparação com a soja, eu tô animadíssima, tenho certeza que vai ser um sucesso. Eu acredito na eficiência do farelo de amendoim como um fortíssimo, se não substituir o 100%, mas nos 50% tenho certeza. E eu arriscaria dizer que ele consegue substituir mais do que 50% do farelo de soja. Ai, Milena, que incrível. Sabe que hoje, por volta de 80% da produção de amendoim é no estado de São Paulo. Mas aqui a gente fica brigando com a cana e falta espaço. E está começando a aparecer em outros lugares, né? Então, no sul de Minas, Mato Grosso do Sul. Quem sabe, logo, logo você não encontra aí também. Aí fica mais fácil. Na época do estudo, eu não conseguia achar aqui em lugar nenhum, não tinha. E para quem eu ia perguntar, olhava com aquela cara e falava assim: você tá louca? Onde é que você viu isso? Não, eu tenho um experimento aprovado, eu tenho um projeto de pesquisa aprovado, agora eu tenho nem que eu tiver que ir lá buscar, agora a gente vai fazer o trabalho. E também com essa ideia de que, né, a universidade não trabalha só para essa região e é muito promissor para o uso em todo lugar que tiver esse acesso. Depois disso, eu segui a linha de experimentos com alimentos alternativos. Aí a gente foi para as coisas mais regionais, mas entre todos os que a gente já fez, não tivemos resultados tão bons quanto o farelo de amendoim. Bons em quantidade muito grande. A gente chegou à substituição de 50%. Com o Crambe, com a cervejaria, agora está rodando um experimento que está nas fases de teste com o DDG, mas assim, valores muito inferiores de substituição. O maior nível de DDG que a gente está usando é de 10%. Esse foi o menor quando a gente testou o amendoim. Então, pode ser que sejam promissores também, mas num perfil proteico tão bom, não tem. Aqui na região a gente não tem nenhum resíduo que... E a questão do DDG também é um aminoácido? Como que é a questão da proteína? Que o DDG, ele é energia, né? Ele tá ali, ele não consegue substituir a soja. Ele é bastante energético, então ele diminui valores de milho também, mas não de proteína. E nem falamos do ganho econômico disso, né? Geralmente o farelo de amendoim está por 30% mais barato que o farelo de soja. Então, gente, vamos migrar para o farelo de amendoim, principalmente as granjas aqui da região. Quem está perto da região produtora e que vai gastar pouco com o transporte, não vai ter um acréscimo em frete, é bastante interessante. E agora, você voltou para a piscicultura? Aí depois disso eu já fiz esses outros trabalhos do Crambe, do resíduo de cervejaria, teve mais alguma coisa que a gente usou, foram todos com frangos de crescimento lento, porque aí virou uma linha de iniciação científica e tinha lá uma fila, mas a gente quer criar os frangos e experimentamos várias coisas. Recentemente a gente conseguiu montar um laboratório de recirculação para peixe, porque o peixe complica muito, né? Tá dentro d'água, tem a qualidade de água, tem vários outros parâmetros para fazer, e agora
está em teste, em parceria com a UEMS, um trabalho com DDG e peixe. Aí a intenção é ir fazendo esses trabalhos aí com os resíduos. Muito obrigada por essa aula e por dividir seu estudo com a gente. E, como eu disse, eu é que agradeço. A gente fica dentro da universidade, trabalhando nos laboratórios, e aí a gente publica em revista científica, né? E não é na revista popular. Então, quando alguém aparece querendo saber o resultado, querendo compartilhar do resultado, nós da universidade achamos fantástico. Eu é que agradeço a oportunidade de contar de um resultado de um dos nossos trabalhos. Ai, obrigada. E compartilha com a gente suas redes sociais e as da universidade. Como é que as pessoas fazem para te achar? Ah, sim, eu tenho o Instagram meu, @MilenaWolf, com 2 Fs, e o da universidade, @UCDB, Universidade Católica Dom Bosco. Também me encontra no site da universidade, tem lá os professores, eu sou professora das agrárias. Sou zootecnista, trabalho com nutrição, mas também dou aula na agronomia, na veterinária. Maravilha! Então sigam a Milena e para nos seguir nós somos @seeds_esperanca e @mandubim. Milena, muito, muito obrigada.